Olá amigos, ADVJus no ar, programa feito com aquele profissionalismo, afinal você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre, ok? Na TV, redes sociais, e a gente fica feliz também que você por acaso não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça, que é youtube.com/advjusnet, esse é o nosso endereço. Já te agradeço também por isso. Você vai ver no programa de hoje ADVJus Notícia Jurídica, ADV especial com várias participações, prestação de serviços, ADVJus é direito, ADVJus podcast, excelente, e também o Momento Divino, é agora comigo aqui no ADVJus TV, fique aqui. Ok, iniciando o nosso programa aí com uma notícia de cunho jurídico. Olha, esse ano é ano de eleição, né? É bom todo mundo ficar aí ligadinho. E a gente já traz esse destaque aqui, ó. Gasto partidário com assessoria jurídica só se comprova com documentos. Não adianta conversa, né? Tem que ter documentos. Gastos de partidos políticos com serviços prestados por escritórios de advocacia, sejam de natureza contenciosa ou consultiva, devem ser comprovados na prestação de contas por meio de documentos que permitam aferir a sua efetiva execução. Tem que prestar o serviço. Essa conclusão é do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive aí foi objeto de um julgamento, né, de um partido político referente ao exercício de 2021. O colegiado, naquele processo contra o partido político lá que não trouxe todos os documentos, né, decidiu por maioria de votos que deveria, então, trazer a documentação e não adianta só a argumentação, né? Documentação fática. Os gastos foram justificados por meio de apresentação de notas fiscais com descrição genérica de prestação de serviços de assessoria e consultoria. O Ministério Público Eleitoral apontou que a justificativa é insuficiente para a comprovação exigida nas contas e o relator do processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou não ser possível atestar a regularidade do gasto por mera presunção. É isso aí. Nossa fonte, Conjur. Sequência do nosso programa agora, ADV especial. Confira. Doutor, qual é o risco de ter imóvel escriturado e não registrado? Meus amigos do ADVJus, eu adoro essa frase, ela é antiga, talvez até mais do que quando eu nasci. Quem não registra, não é dono. Frase clichê do Código Civil, porém ela é muito forte e a prática dela ela é existente. Se você tem uma escritura ou tem um contrato e ele não está registrado, você corre o risco de 100% de perca ou de ter problemas na sua propriedade. A propriedade ela só se completa com a aquisição completa e de registro de posse de propriedade com o registro dela no registro imobiliário. Ou seja, o registro imobiliário é a concretização do ato, da escritura, vontade da parte, das partes todas que estão participando e também pagamento dos impostos. Por isso é tão importante, necessário, quiçá obrigatório, para que não se perca o imóvel ou tenha problemas com ações que possam vir a recair sobre aquele imóvel, indisponibilidade de bens, penhoras e muito mais. Para essas dúvidas e muito mais, me coloco à disposição, o Wendel Salomão. Nos vemos em breve. Ok, muito obrigado. Prestação de serviços, meus amigos, a gente já está falando aqui faz algum tempo a respeito aí do perigo da dengue, né? A dengue traz aí uma realidade bem perigosa, né, para a população. A possibilidade de se contrair dengue, ela é efetiva e olha, é terrível, tá? O mosquito causador se procria com muita facilidade em quaisquer recipientes, né? Inclusive aqueles que podem estar aí de forma escondidinha, né, dentro das próprias residências. Isso pode ser até uma negligência. Bem, é verdade que a resposta por parte de órgãos aí da municipalidade é tão tímida, né, a gente não vê falar. Então a gente está fazendo aqui a nossa parte, pedindo para que você que me acompanha sempre tenha aquele
cuidado aí na prevenção da dengue, tá? Vamos fazer a nossa parte, né? Alertar, inclusive as autoridades, se for o caso, ok? A dengue mata, todo cuidado é pouco, iniciativa, Portal ADVJus. Mais um ADV especial, veja. Doutora, em relação à insalubridade, quando eu tenho direito ou quando não tenho direito? Olá, eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje aqui no ADVJus nós vamos falar sobre um assunto recorrente, que é quando eu tenho direito ou não à insalubridade. Existe uma ideia errônea que se você está num ambiente que está muito quente ou que tem um barulhinho, você tem direito à insalubridade. Os ambientes insalubres, eles estão classificados numa norma regulamentadora número 15, anexo 13. Essa norma traz todo o ambiente que é insalubre. Como ele vai ser verificado? Através de uma perícia com um engenheiro técnico de segurança do trabalho. É assim que classifica. Não é porque o teu ambiente está quente que você tem direito de receber insalubridade. Não é porque o ambiente não tem janela que você tem direito de receber adicional de insalubridade. Não é porque você entra e sai da câmara fria que você tem direito de receber insalubridade. Tem normas específicas para serem seguidas para ter direito a esse adicional. Muito obrigada. Se tiver dúvida, consulte um advogado de sua preferência e até mais. Ok, muito obrigado. Meus amigos, agora ADVJus é direito. O tema, onde está o juiz? Veja. O Corregedor Nacional de Justiça defende a efetiva presença dos magistrados na sua vara de origem. Esse fenômeno, o fenômeno da ausência do magistrado e até de funcionários, realizando suas obrigações de forma remota, aconteceu ali com o advento da pandemia. Ocorre que, depois de superado esse infortúnio, a grande maioria tomou gosto pela liberdade do remoto, mas os prejuízos aos advogados e aos jurisdicionados são mais que evidentes. O pior é que um movimento de setores que preferem a volta, da justiça, enfrentou e enfrenta sérias resistências daqueles que não querem voltar, principalmente de magistrados, não querem mais voltar de forma presencial. Não são todos, mas não querem mais voltar a exercer suas atividades presencialmente ali no fórum. Inclusive dizem até boca pequena que muitos moram, inclusive, não só fora da comarca, mas como fora do estado e quiçá fora do Brasil. O ministro corregedor do STJ, Carlos Campbell Marques, em pronunciamento, afirmou que o magistrado precisa conhecer o ambiente em que exerce a sua jurisdição. Está claro, portanto, a necessidade da volta imediata dos magistrados, ele afirma, à sua vara de origem, pois, segundo ele mesmo, o que é o corregedor do CNJ, ele definiu que essa volta seria um passo em direção à decência administrativa. Então, você concorda? Comente aí em nossas redes sociais, @ADVJusNet. Agora, intervalinho aqui no ADVJus que volta já já. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer.
A DVJUS caminhando agora para o bloco 2, o segundo bloco aqui do nosso programa de hoje. E aí, você está gostando aí do nosso conteúdo, do nosso programa? Envie essa sua sugestão, isso mesmo. O nosso endereço é programa@advjus.net, programa@advjus.net, tá? Tem que ter o ponto, senão... Agora... A DVJUS Podcast, parte 2. Nós fizemos um podcast sensacional, Direito Desportivos e Aplicação Prática, com a participação do Dr. Vitor Muniz e da doutora Mariana Antoniali. Excelente, confira. Doutor Vitor, eu acho que, assim, é para a gente devagar um pouquinho, né? Aqui, podemos dizer, assim, que o direito desportivo, ele apesar de ele estar nessa trajetória ascendente, ele ainda tem aí um caminho um pouco, talvez não digo longo, mas um caminho interessante a percorrer com relação ao que se aplica no direito desportivo, por exemplo, em nível de Europa e tal. O que o senhor acha? Existem mercados diferentes, eles demandam especificações diferentes, né? Claro que a gente não pode equiparar o direito desportivo brasileiro ao direito desportivo europeu. Agora, é claro que o direito comparado, num ambiente em que você precisa realmente preencher espaços normativos, ele é muito importante. O Brasil tem um diálogo muito grande com muitas fontes de direito internacionais. Sim. Inclusive, eu destaco, mas posso cometer um equívoco, né? Posso ser injusto, mas eu destaco Portugal, eu destaco Espanha, que são países, por exemplo, que têm um diálogo muito grande a nível acadêmico com o Brasil. Então, sim, o direito desportivo pode caminhar, ele pode se complementar olhando para a Europa, olhando para outros continentes, para outros países e compartilhando experiências. Isso acontece também, né? Nos âmbitos de entidades esportivas, elas por si só trocam informações, trocam aprimoramento e isso chega ao ecossistema como um todo, né? E o direito desportivo, ele lida com fenômenos que mudam muito rápido. Ele lida com situações que mudam muito rápido. A gente não falava sobre apostas como nós falamos hoje, por exemplo, porque em determinado momento elas não foram ao mercado. Em determinado momento elas não colocavam problemáticas a nível colocado hoje. Então, o direito esportivo nunca vai deixar de passar por mutações, né? É verdade, é isso mesmo. As inovações estão aí a todo momento, né, doutor? Doutora Mariana, agora com relação, né, vou trazer um pouquinho aí a brasa para a nossa sardinha da advocacia mesmo, assim, propriamente dita, né? O que a senhora pode refletir com relação a julgamentos, né, de feitos, que eles são lá direcionados para os tribunais desportivos, ou para o tribunal desportivo, né? Eu diria que tem, assim, uma aceitação lá no seu deslinde, por parte lá dos envolvidos, né? Ou sobra aquela pontinha de vontade, assim, o tribunal decidiu, mas eu vou provocar a justiça comum. O que a senhora reflete com esse tipo de possibilidade, talvez? Bom, falando da minha experiência, né, no tribunal, no STJD do basquete, da Liga Nacional de Basquete, o que a gente vê como um tribunal bem estruturado e com profissionais capacitados para isso, dificilmente nossas decisões, para dizer nunca, né, foram questionadas em âmbito jurisdicional, até porque, da justiça, né, perdão, até porque existe uma limitação constitucional ali que garante a autonomia das decisões em âmbito dos tribunais esportivos. Então, isso é uma questão muito rara no Brasil. Realmente, acho que só acontece houver um desrespeito muito grande às regras do CBJD, né? Mas, na minha experiência, as regras são respeitadas. Não é usual mais, né? Não. Não é isso mesmo, doutor? Não é mais usual. Isso. Se eu posso acrescentar algo, porque a doutora Mariana entende muito desse assunto, né? Então, peço licença. Mas, de fato, primeiro, existe realmente uma proteção constitucional, então, perante a justiça brasileira, não é possível que se questione a legitimidade dos tribunais de justiça desportiva, porque a justiça brasileira é vinculada à Constituição, e sendo vinculada à Constituição, ela precisa reconhecer essa validade. Sim. E não se trata apenas de uma validade nacional, né? Existe um sistema associativo no esporte, então todo o sistema olímpico é vinculado às decisões que são tomadas, iniciando pelos tribunais de justiça desportivos
do Brasil. Então, o atleta que pretende desrespeitar as decisões do tribunal não terá espaço no movimento olímpico. Verdade. Então, é uma decisão de carreira. Acho que não é aconselhável romper com as determinações dos tribunais de justiça. Isso mesmo. Agora me chegou a pergunta aqui até por internet, né? Se o Tribunal de Justiça Desportivo onde que fica? São Paulo? Quem vai responder é o doutor Vitor, a doutora Mariana? Sim. É muito interessante essa questão dos tribunais esportivos, que como pouco se fala, né, sobre isso, a gente, às vezes, e como é uma questão muito específica, a Constituição garante essa legitimidade, né, aos tribunais esportivos, nem sempre as pessoas têm muita familiaridade com isso. Cada modalidade é responsável por instituir os seus tribunais, tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto de vista estadual. E a sede dos tribunais depende de cada modalidade. Tá vendo? Por exemplo... no caso do basquete da CBB, por exemplo, fica no Rio de Janeiro. Né? No caso da Liga Nacional de Basquete, que tem a sede em São Paulo, Então, vai depender aí da modalidade e da expressividade da modalidade. Com certeza está querendo saber do futebol, viu, doutor? Aqui para saber onde que fica do futebol, né? Agora, que nem a senhora falou mesmo, depende da modalidade, né? Então, o basquete Rio de Janeiro, não é isso? Ô, doutor Vitor, agora uma coisa que o senhor até já falou, né? Assim, que a gente quer aqui bater um pouquinho em cima dessa questão, é justamente com relação ao surgimento de demandas, né? Aí dentro do campo desportivo para o interior, né? A gente sabe muito bem que tem futebol, que tem outras coisas, mas que existe sim agora essa gama de pessoas que estão aí atrás, ou eu diria assim, pessoas que buscam, né, esse mercado de apostas. Eu acho que aí é que reside o principal nicho para o direito esportivo em nível de interior. Eu acredito que o direito desportivo a nível de interior, ele também dialoga com várias áreas. Ele, inclusive, tem essa ascensão das apostas esportivas e elas são importantes nesse sentido porque elas aquecem o mercado. E aquecendo o mercado, elas tornam mais densas as movimentações dentro desse mercado, tornam mais densas as cifras envolvidas nesse mercado, inclusive para divisões inferiores. Né? Então, assim, eu acredito que as apostas elas irradiam de forma geral para os negócios, para as operações do futebol. Falando especificamente do futebol e a nível de interior, porque ainda assim é a modalidade esportiva que, infelizmente, né, porque a gente gostaria que a tutela chegasse a todos os lugares. Mas o futebol, por ele ter uma gama maior de atletas profissionalizados, ele é quem chega com mais contundência para o direito desportivo como um mercado. No interior, a gente tem um trabalho que eu preciso elogiar novamente, como fiz no evento, e é mais do que merecido, muito importante da Federação Paulista de Futebol. Creio que isso se aplica a muitos estados da federação e isso tem desenvolvido muito bem muitos clubes. A gente tem visto a ascensão de clubes do interior de São Paulo a nível nacional nas competições de futebol, futebol masculino e futebol feminino. A gente tem visto um fenômeno também de aumento dos clubes destinados à formação de atletas, que tem se tornado um mercado e também tem oferecido uma qualidade muito maior para esses atletas de acolhimento. Então, eu acredito que hoje, no interior de São Paulo, nós rompemos muitas barreiras e o esporte ele chega de forma muito valiosa. Então, tem mercado. Às vezes, o profissional fica um pouco distante dos grandes centros, mas a demanda não fica em falta. Que bom, né? Doutora Mariana, agora sim, uma curiosidade, né? Assim, tem alguns ramos aí de atividade profissional que eles são verdadeiros clubes do bolinha, né? e às vezes na advocacia o pessoal costuma falar, mas essa atividade ela fica mais um cara mais do pessoal de uma vertente representativa. No direito do trabalho são mais juízas, tem mais juízas do que juízes, né? Tem mais advogadas do que advogados. No direito desportivo temos esse fenômeno, ou a senhora acha que é um nicho a ser explorado por advogadas, por advogados? Não tem esse negócio de clube do bolinha lá, não? Olha, eu estaria
lutando ali ou falando contra os dados se eu dissesse que isso aí, infelizmente, ainda não é uma realidade, né? O direito esportivo ele é dominado majoritariamente principalmente por nos homens. tribunais? Nos tribunais, nós temos principalmente nos tribunais mais respeitados, nós temos uma formação mais paritária, né? Mas na atuação mesmo da advocacia, principalmente por questões econômicas, o futebol ele acaba dominando aí o mercado em termos de esporte. Nós temos muito mais homens do que mulheres, mas o direito vem se abrindo. Também não posso negar que vem evoluindo e essa condição vem mudando. Nós vemos cada vez mais mulheres nos tribunais. No tribunal que eu trabalho, não é raro às vezes que o painel e a comissão disciplinar é formada unicamente por mulheres. Então, temos essas viradas, né? Que bom, é isso mesmo. Meus amigos, vocês estão comigo aqui no podcast do ADVJus. Hoje falamos a respeito de direito desportivo com a doutora Mariana Antoniali e com o doutor Vitor. E agora, neste quase finalzinho de ADVJus, a gente vai passar um tracinho, né? Aí na nossa pauta tão importante, eu espero que a gente tenha jogado um pouquinho mais de luz aí no direito desportivo. Se você gostou ou gosta, né, mande-nos o seu feedback. E eu preparei agora 3 questões, doutor Vitor, doutora Mariana, que é de interpretação subjetiva com relação ao exercício da advocacia. São 3 questões iguais para os dois. Qual a opinião de vocês com relação às inovações e mudanças dos programas de acesso à justiça? Tem gente que está adorando o EPROC, mas são poucos. Então, o que o senhor acha, doutor? O senhor acha que essa mudança, né, ESAGE, EPROC, isso aí foi muito rápido? Houve uma preparação? O senhor está gostando? Que tal? Eu creio que houve preparação. Eu falo pela minha experiência pessoal em relação a quem me atende e a quem me representa, que é a seccional na qual eu estou inserido. Sim. E a subseção na qual eu estou inserido. Felizmente, nós tivemos um trabalho, e eu faço até referência à entrevista do doutor Alexandre Silveira, nós tivemos um trabalho de letramento muito grande. Né? Então, houve oportunidade, houve acesso para que se fizesse uma especialização, uma preparação para acessar esses novos sistemas. É claro que algumas coisas geram estranhamento, como toda mudança. E também é uma missão muito difícil falar sobre uma mudança que está em curso. Seria muito mais fácil para mim falar da obra pronta. Sim. Mas, assim, eu pessoalmente tenho visto algumas facilitações, alguns mecanismos de automatização que facilitam os processos agora. Sim. É preciso se adaptar. Às vezes há um estranhamento. E eu espero poder dar uma resposta mais conclusiva, com um resultado mais conclusivo. Então, é isso mesmo. Doutora Mariana, tem que ir devagar com a carroça? O que a senhora fala? Olha, do ponto de vista extremo, subjetivo, na minha opinião, essas mudanças foram benéficas aí à justiça, porque, de fato, eu lembro que eu estava estagiando quando essa mudança iniciou dentro dos tribunais e eu lembro, né, o trabalho que era para peticionar, né, e hoje em dia, como isso é tão mais simples, isso assim, permite que o processo seja mais célere e até que questão de provas também achei que facilitou. Antes, para juntar um vídeo era uma burocracia, agora acho que assim, as coisas estão mais fáceis, mas como o Dr. Vitor disse, a mudança está acontecendo, né? Os próprios sistemas vêm mudando. Verdade. Então, é um desafio acompanhar tudo isso, mas gosto de pensar que tudo isso é para um sistema, para uma justiça cada vez mais séria e melhor. Nós esperamos, né, doutor? Exato. Vamos ver aqui a segunda questão que nós separamos aqui para a gente... A morosidade da justiça é a principal reclamação do jurisdicionado. Isso é jurássico, né? O advogado também tem culpa, porque o pessoal fala o seguinte, olha... o magistrado, ele é muito assoberbado, e é verdade, né? E são insuficientes o número de escreventes, né? De oficiais e tal, e a culpa fica mais ou menos até por aí, sabe? Mas eu queria saber, assim... Será que os advogados também têm culpa nisso, né? É aquele negócio que a gente falou em bastidores. Puxa vida, será que não dava para fazer um acordo? Será que nós temos culpa também nesse probleminha? Temos, doutor?
nós não podemos acreditar que existe uma classe do bem e uma classe do mal. Né? Um sistema judicial depende de todos os componentes desse sistema. Eu acredito que existem ótimos magistrados, existem profissionais que talvez não entreguem resultados equivalentes, existem ótimos advogados, existem advogados que não entregam resultados equivalentes. Sim. Eu penso que nós passamos por alguns processos de centralização de atendimento, de distribuição de tarefas que complica o nosso trabalho, complica a nossa fonte de comunicação direta. Eu acredito que isso tem um papel importante e muito complicado, que talvez precise de aprimoramento. Agora, é claro, existem também magistrados sobrecarregados, né, que fazem verdade, os melhores trabalhos possíveis, e existem profissionais da advocacia que tiram partido, de repente, também da morosidade. Sim, né? é verdade. Em determinadas situações, nós não podemos deixar de considerar a realidade como ela está posta. Verdade. Creio eu que o sistema deveria ser mais célere, mas acho que isso também passa por corrigir vícios. Corrigir problemas estruturais, claro, mas corrigir vícios profissionais da nossa classe. Verdade. Legal demais, muito obrigado a ambos. Agora, momento divino, momento do sorriso, momento divino, oferecimento Labotilho, melhor rótulo, aquele que você gosta. Veja. Wakefield Syrah, um vinho australiano feito com a sua uva ícone, que é a Syrah, apresenta uma coloração bem intensa, é um vinho com bastante potência aromática e também de sabores. Você vai encontrar aqui pequenas notas de especiarias, mas muita fruta. No paladar você também vai ter um vinho muito redondo, muito tranquilo até de se beber, uma graduação alcoólica um pouquinho mais alta, como tradicional dos vinhos australianos, mas um vinho sensacional, muito fácil. Tá? É um vinho que você só vai encontrar aqui na Labotilha. Ok, muito obrigado a você que me acompanha sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, no Face, no Instagram. Obrigado da companhia de sempre. O ADVJus vai voltar na próxima semana com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até lá.